A eleição para a presidência dos Estados Unidos passou a girar em torno de Kamala Harris. Desde que o atual presidente, Joe Biden, abdicou de concorrer, Kamala tem dominado o noticiário e pautado os principais temas da disputa. Conseguiu até mesmo ofuscar o atentado que quase tirou a vida de Trump, o candidato republicano que tenta voltar à Casa Branca em 2024. Na última semana, Kamala foi oficialmente confirmada pelo Partido Democrata e gerou mais notícias com um discurso duro contra Trump, a quem classificou como um candidato que não é sério, mas sim uma séria ameaça. Nas pesquisas de intenção de voto, Kamala já abriu 4 pontos de diferença para Trump e tem dominado a preferência do eleitorado nos estados pêndulos, aqueles que tradicionalmente definem a eleição no colégio eleitoral. Faltando 2 meses para a eleição, Kamala tem mostrado mais força que Trump, mas a disputa ainda está longe de terminar. Terça-feira, 27 de agosto de 2024. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Roberta Garcia e este é o Videocast em Detalhes. Aqui sempre com um convidado nós vamos mergulhar e analisar uma temática do dia a dia. Hoje eu converso com o historiador, o Brian Pitts, que também é diretor assistente da Universidade da Califórnia, a UCLA, de Los Angeles. E nós vamos falar hoje sobre as eleições estadunidenses. Oi, Brian, seja muito bem-vindo ao Em Detalhes. E eu começo te perguntando se a ascensão de Kamala Harris à candidatura presidencial foi uma surpresa ou algo esperado pelo Partido Democrata. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Eu diria que a candidatura da atual vice-presidente, Kamala Harris, não é exatamente uma surpresa, né? Bom, ninguém teria esperado faz 2 meses ou 3 meses que ela agora seria a candidata, né? Mas depois do primeiro debate presidencial, quando começou a ficar claro que o Joe Biden não tinha condições de se candidatar novamente por causa da idade avançada dele, aí, a pessoa mais natural para tomar o lugar dele como candidata teria sido a Kamala. Mas também que tinha uma discussão dentro do Partido Democrata que poderia surgir também, talvez, outros candidatos, né? Porque o empenho dela como vice-presidente foi criticado em certos momentos e, então, por isso, tinha até um debate dentro do partido. Quando Biden acabou cedendo a pressões internas dentro do partido e se retirando da disputa, né, para presidente, ele falou que ele gostaria que a vice-presidente Harris fosse a nova candidata. E aí o partido acabou se unindo rapidamente em torno do nome dela e acabou não tendo nenhuma disputa dentro do partido, porque todo mundo acabou apoiando ela. Então foi uma coisa não esperada, mas também, uma vez que o Biden se retirou da disputa, acabou ficando claro muito rápido que ela seria a candidata. Agora, Brian, o Biden se retirou ou foi retirado, hein? Se retirou porque não tinha mais apoio dentro do partido. Na primeira semana ou 2 semanas depois do debate desastroso que teve contra o Trump, em que o Biden parecia confuso, né, e não podendo formular respostas às perguntas, começou com pressões de certos deputados dentro do partido, no começo só deputados, e deputados não muito conhecidos, né? Aí, depois de 2 semanas, começaram a surgir deputados mais conhecidos e alguns senadores. Quando Biden perdeu o apoio definitivo do partido, foi quando a ex-presidenta da Câmara dos Deputados, a Nancy Pelosi, a deputada da Califórnia, acabou, não dizendo publicamente, mas meio insinuando e também comunicando para a cúpula do Biden que ela também achava que seria melhor se ele se retirasse. Aí, sem o apoio das lideranças do partido, ele percebeu que não tinha mais opção
E eu acho que também ele começou a aceitar que, mesmo se ele achasse que ele tinha condições de continuar como candidato, o resto do país tinha as dúvidas sobre isso. E mesmo se ele tivesse em condições perfeitas, né, intelectuais, mentais, que ele ainda perderia, porque tinha uma impressão tão forte entre o público e entre a classe política, que ele não tinha condições de se candidatar. E aí ele acabou fazendo uma coisa até admirável, né, que ele se retirou. Ao meu ponto de vista, se tivesse sido o Trump sofrendo pressões para se retirar pelo partido dele, ele não teria feito, né? Mas o Biden fez, e por isso, parabenizo, né? É verdade, dificilmente tirariam o Trump da corrida presidencial, sim. Agora, Brian, Kamala rejuvenesceu a campanha, né? E a gente vê claramente que a campanha está pegando fogo e o jogo está virando. Quais são as características da campanha de Harris que estão ressoando mais com os eleitores? Onde ela tem se destacado mais? Eu acho que, para mim, a coisa que foi até inesperada, porque eu me lembro quando ela se candidatou em 2020 e acabou perdendo a indicação do partido para o Biden, né? E eu lembro que ela debatia muito bem, que ela tinha políticas mais à esquerda que a maioria dos candidatos do Partido Democrata, que não significa grande coisa, mas mais à esquerda do que a maioria. Mas eu não imaginei que ela teria condições de ter uma campanha tão energética, uma campanha que atraiu tanto apoio do militante comum do partido, né? Até me relembra um pouco de 2008, quando tinha tanto ânimo no partido sobre a candidatura de Obama, quando ele começou a falar em esperança, né, em construir um futuro melhor. Isso que até agora distinguiu, eu acho, a campanha de Harris da própria campanha do Biden, né? Porque para Biden era sempre a gente tem que derrotar Trump, o Trump vai destruir a democracia e tal. E a Kamala todavia, ela ainda fala isso, né? Mas também ela falou, né, no discurso dela para a convenção na semana passada, que até tão importante como derrotar Trump seria construir um futuro melhor também. E eu acho que, portanto, durante as últimas, pelo menos desde 2016, quando Trump ganhou, e aí colocou, por exemplo, ministros no Supremo Tribunal que até agora já fizeram muito para diminuir os direitos das pessoas, mas anotadamente na situação do aborto, né? Ficou muito claro que o futuro do nosso país, pelo menos de uma perspectiva de esquerda, que é a perspectiva da qual eu venho, que o futuro do país estava ameaçado, né? Que podia ser um retrocesso democrático muito grande, porque o Partido Republicano nos vários estados está fazendo de tudo para limitar o acesso ao voto, por exemplo. E quem é de esquerda estava com a ideia que o país poderia ser perdido para nós, para a próxima geração, né? Mas agora, com a possibilidade da Harris ser a nova presidenta, tem essa esperança que talvez os retrocessos dos últimos 8 anos ainda podem ser revertidos. Diria que um paralelo, né, podia ser quando começou a ficar claro em 2022 que o Lula poderia voltar a ser presidente, que a esquerda brasileira começou a ficar com a esperança que os retrocessos do governo de Bolsonaro também poderiam ser revertidos. Brian, vou aproveitar você aqui porque a gente fala muito e discute mesmo nas rodinhas aqui no Brasil da diferença da gente falar que você é um político de esquerda no Brasil e um político de esquerda nos Estados Unidos, né? Queria que você contasse pra gente culturalmente essas diferenças e também trouxesse um paralelo em a gente falar aqui no Brasil. Kamala é a mais à esquerda possível, mas ainda assim ela está longe de ser uma progressista, como a gente conhece aqui no Brasil. Vamos fazer uma comparação de Kamala com um político brasileiro? Na verdade, nos pontos de vista políticos dela, a Kamala Harris, o político brasileiro, que ao meu ver estaria mais aproximado a ela, seria Fernando Henrique Cardoso. Enquanto não o Fernando Henrique de hoje, que está muito mais à direita, né? Mas o Fernando Henrique da própria presidência dele, que era um político liberal, que tinha até ideias progressistas, num certo sentido. Quando o PSDB
na verdade, realmente era um partido de social-democracia, né? Naquele momento, o Fernando Henrique de 1994 é a comparação que eu faria com a Kamala hoje. A comparação, você toma como exemplo o Bernie Sanders, que é considerado para nós de extrema esquerda, mas no Brasil ele estaria à direita do Lula. E o Lula no Brasil é considerado não tanto de esquerda hoje em dia, né? Então, você consegue ver que dentro da política americana é tudo liberal, né? Os republicanos são de um liberalismo mais autoritário, que até está se aproximando ao fascismo, e os democratas de esquerda são de um liberal mais social-democrata, mais um socialismo, como existe com a esquerda brasileira, representada nas alas mais à esquerda do PT e também, vamos dizer, do PSOL, né? Do PCdoB. Não tem nada parecido. Tem coisas parecidas na política americana, mas não são competitivos eleitoralmente. Então, a Kamala, né, especialmente na política interna, ela representa o melhor que pode ser esperado. Agora, falando na política externa, que eu espero que a gente converse sobre isso também, Sim. aí é outra questão. Pois é, aproveitando então, me conta, qual é o posicionamento de Kamala, né? Uma mulher negra, indiana, filha de imigrantes. Você acha que mudaria esse posicionamento do Partido Democrata em relação a Cuba e a Venezuela, por exemplo? De forma alguma. Absolutamente. Porque ela até deixou claro, eu estava esperando, né, esperando contra as esperanças, que tomaria um posicionamento um pouco menos, bom, por falta de uma palavra melhor, imperialista, né, no discurso dela na quinta-feira da semana passada. E claro que não aconteceu. Foi toda a mesma coisa do governo do Biden, dizendo que tínhamos que continuar apoiando a Ucrânia sem condições na guerra contra a Rússia, que ela falou que os Estados Unidos têm que ter as forças armadas mais, como se fala em português, mais letais do mundo, ela falou. Ficou dizendo basicamente que os Estados Unidos vai continuar apoiando Israel sem condições. Ela também falou que temos que promover a paz e a segurança para os palestinos no seu próprio estado também, mas não fez nenhuma crítica contra Israel, por exemplo. E além de tudo, falando sobre a América Latina, em relação a Cuba, o Partido Democrata continua sendo desde Obama, pelo menos, um pouco melhor que os republicanos, mas, ao mesmo tempo, os eleitos cubanos do estado da Flórida são tão importantes eleitoralmente que ninguém quer ir contra eles, né? Então, tem esse problema também. Agora, sobre a Venezuela, é a coisa mais incrível, né? Que na mídia norte-americana você não consegue achar nenhuma perspectiva divergente em relação à Venezuela. É tudo Maduro é ditador, que até ele talvez seja, né? Mas é tudo Maduro é ditador e temos que colocar a oposição democrática no lugar dele. Sem falar no fato que, de fato, também a oposição venezuelana não é nada democrática. Mas até me lembra do discurso na mídia americana antes da invasão do Iraque, que era uma coisa totalmente uníssona, né? Só uma coisa que diziam, todo mundo concordando. Eu já aprendi que quando a mídia americana fala toda a mesma coisa sobre alguma coisa nas relações externas, tem que tomar cuidado. A gente fica criticando muito nos Estados Unidos a Rússia, a China, por ter uma mídia estatal. Mas, de fato, a gente não precisa de uma mídia estatal nos Estados Unidos, porque a nossa mídia livre e privada fala somente o discurso do governo americano. Então, a gente nem precisa de uma mídia estatal por aí. Você falou sobre a convenção, né, dos democratas, e nessa convenção, Michelle Obama foi ovacionada, né, pela plateia. E eu te pergunto, qual é o papel do casal Obama na campanha de Kamala? A gente sabe que eles são parceiros, né, políticos de longa data. Então, existem pelo menos boatos, ou tem gente falando que o Biden ficou ressentido também, porque os Obama rapidamente começaram a apoiar a Harris, né? E o Biden tinha sido o vice de Obama, ele esperava mais apoio dele.
Mas eu acho que o Obama também enxergou, né, que Biden não tinha condições de continuar como candidato, nem como presidente. O papel que eles têm, eu até acho que se eles quisessem, eles poderiam ter um papel de mais destaque dentro do partido, porque os Obamas continuam sendo muito respeitados por quase qualquer pessoa dentro do Partido Democrata, mesmo, ao meu ver, não tendo tido um governo de Barack Obama, né, tão à esquerda, mas são muito respeitados dentro do partido, tanto por ser o primeiro presidente negro, tanto por as conquistas do mandato dele, como a implementação de um programa nacional de saúde, pelo menos melhor do que a gente tinha antes, são muito respeitados. E tem pesquisa, depois de pesquisa, dizendo que se a Michelle Obama se candidatasse, facilmente ganharia a indicação do partido e facilmente seria eleita presidente. Agora, o único problema é que ela parece não querer, né? Mas eles são muito respeitados com o que a gente chama em inglês do elder statesman, né, do partido, como, nem sei a palavra em português para isso, mas os veteranos, Os veteranos, isso. Os veteranos do partido, né? No contexto brasileiro seria, de novo, bom, o papel que o Fernando Henrique tinha durante os anos 2000, né, durante o primeiro governo de Lula, né, que continuava com um respeito dentro do PSDB. Agora, no Brasil, tudo isso mudou porque o PSDB mal existe mais, né? Sumiu. E políticos de centro-direita no Brasil perderam todo o espaço que tinham. Mas continua meio com esse papel. Né? Um papel que o Clinton tinha durante muito tempo, mas acho que o Obama tem mais hoje. Outra coisa que tem chamado a atenção é o discurso duro, né, de Kamala contra Donald Trump. Até que ponto você acha que essa fala, esse posicionamento dela, de chamar para conversa, um face-to-face, como ela disse também outro dia, pode influenciar os eleitores indecisos nesse caso? Bom, o que eu gostei muito sobre a postura não só da vice-presidenta, mas também do discurso do Partido Democrata nessa eleição, no passado, até eram os próprios Obama, se não me engano, que foi a Michelle Obama que dizia when they go low, we go high. Quando eles entram na baixaria, a gente vai para as alturas, né? Uhum. E soa bonito, né? Mas com um candidato como Trump, por exemplo, que vive na baixaria, você tem que entrar um pouco na lama com ele para derrotar. Então, um dos exemplos mais notáveis, né, disso durante a convenção foi quando o Obama estava falando sobre, ele falou essa obsessão estranha que o Trump tem com o tamanho da galera que fica assistindo os discursos dele. Aí ele fez tamanho assim, né, meio indicando que o Trump estava tão inseguro sobre o tamanho das manifestações porque está inseguro sobre o tamanho de outras coisas, né? E uma coisa dessas nunca teria acontecido no partido. 4 anos atrás, 8 anos atrás. Mas eu acho que perceberam que, mesmo sendo um pouco feio, a baixaria parece ter uma ressonância entre os eleitores americanos. E a Kamala tem feito isso também, mas não de uma forma grosseira, não de uma forma baixa, mas de uma forma dura, né? Que eu até admiro muito, porque parece que por muito tempo os democratas estavam no defensivo sobre a imigração, no defensivo sobre a economia, mas agora, tanto com a Kamala como por Tim Walz, o vice-presidente dela, estão mais no ofensivo agora. Foi o Tim Walz que disse que os republicanos são weird, são esquisitos, né? As ideias deles, meio trivializando os posicionamentos políticos deles. Então, acho que essa postura mais crítica e mais dura, mais na baixaria, às vezes, está sendo eficaz. E o que é tão importante nos Estados Unidos, onde o voto, diferentemente do Brasil, é facultativo, né? Você não é obrigado a votar. Aí não é sobre convencer os indecisos, necessariamente, é sobre convencer seus próprios eleitores a votarem. Aí então, quando o partido fica engajado, fica mobilizado, fica animado, né, por causa desse discurso duro contra o Trump, aí mais deles irão votar. E aí isso vai, eu acho, ajudar o partido. Antes de Kamala entrar na campanha, né, a gente via claramente que a equipe de Donald Trump estava pautando todo o debate, ocupando as principais manchetes, principalmente depois do atentado, né?
Brian, você acha que a campanha ainda não conseguiu manobrar, ela não conseguiu ajustar, né, não ser eficaz contra a candidata Kamala Harris por ser algo inesperado para eles, essa disputa? Até me surpreendi um pouco, né? Porque, de modo geral, Trump nunca teve nenhuma dificuldade achando novos insultos, novas ofensas. E ele está tentando, né? Está tentando dizer que a Kamala é comunista, que é a coisa mais ridícula, né? Mas parece que não tá pegando muito, né? É, e até me surpreendi com o fato da campanha dele não ter sido capaz de se reorientar depois da grande mudança do quadro que aconteceu com a retirada do Biden da disputa. Até agora, parece, por exemplo, eles estão meio... Quando o Trump dizia antes, por exemplo, que ele estaria disposto a fazer um debate em qualquer momento, em qualquer lugar contra Biden. E agora, que o debate vai ter que ser contra Kamala, ele está muito mais colocando condições, né? Tentando controlar em qual rede de televisão que o debate vai ser, porque ele queria que fosse no Fox News, que é a rede de televisão mais simpatizante da campanha dele. Então, parece que realmente está no defensivo. Bom, como alguém que não quer que o Trump entre de novo, espero que continue sendo assim. Né? Brian, a gente sabe que os swing states, né, que são aqueles estados que podem tanto ir para a direita como para a esquerda, no caso, para os republicanos ou para os democratas, são decisivos nas eleições. Com a entrada de Kamala, você sente alguma mudança ou uma tendência desses estados? Então, não é só uma questão de sentir uma diferença, é uma diferença que está sendo refletida em pesquisas de opinião, de intenção de voto nesses estados. São basicamente 7 estados: Nevada, Califórnia, Georgia, North Carolina, Michigan, Wisconsin e Pennsylvania. São basicamente os 7 estados que estão em disputa. Outros estados também, alguns, mas são 7 a 10 estados que realmente estão em disputa. Eu acho que a maioria de quem está assistindo já sabe, mas nos Estados Unidos, já que é um colégio eleitoral, quem ganha o voto popular em cada estado ganha todos os eleitores daquele estado. Então, na Califórnia, por exemplo, que vai para o Partido Democrata, com certeza, todos os 54 ou 55 eleitores que vêm da Califórnia serão do Partido Democrata. Então, vira muito importante ganhar os estados que estão em disputa, porque tem muito estado que o Trump vai vencer, não importa o que acontecer. Mas nesses estados, parece que, especialmente, por exemplo, na Arizona, as intenções de voto antes da retirada do Biden da disputa mostravam uma clara vantagem para o Trump. E agora, nesses estados, os estados que estavam mostrando uma clara vantagem para o Trump estão mostrando agora... estão começando agora a mostrar uma leve vantagem para a Kamala, ou pesquisas que estão dentro da margem de erro, né? Então, parece que, bom, pelo menos a Georgia poderia ir em qualquer sentido agora. E antes também, estavam até falando, antes do Biden se retirar, que estados como Nova York, que sempre votam nos democratas, poderiam estar começando a ficar em jogo para os republicanos. Agora ninguém está falando sobre Georgia para os republicanos, sobre Nova York para os republicanos, mas estão começando a falar sobre estados sempre republicanos, como a Flórida, que agora a Kamala até tem chance em alguns desses estados. Então, parece que, mais uma vez, que ainda não está... O quadro não está muito claro, mas parece que teve uma leve mudança, que agora, em vez de Trump ter uma vantagem, uma pequena vantagem nesses estados swing states, é que a Kamala está começando a ter uma vantagem, ou pelo menos está mais próxima de Trump nas pesquisas. E a ideia é se isso continuar, se as coisas continuarem do jeito que estão, quem sabe, e a campanha dela continua atraindo tanto entusiasmo dos partidários do Partido Democrata, que as intenções de voto deveriam continuar refletindo uma migração de votos para a Kamala, ou pelo menos o maior comparecimento dos eleitores dela na eleição. Qual o impacto, na sua opinião, da eleição estadunidense para o Brasil e principalmente pensando em América Latina? Eu queria ser direta em relação ao projeto, né, geopolítico da extrema-direita global.
Qual o impacto do que acontece nos Estados Unidos, principalmente se Kamala ganhar, né? Como se reflete aqui no Brasil? Então, acho que dá para perceber um pouco do que poderia acontecer, porque já sabemos o que aconteceu em 2022 e no comecinho de 2023, quando o Bolsonaro estava alegando que tinha perdido a eleição. Se não fosse por esse movimento de direita do mundo inteiro, né, os Estados Unidos no passado, acho que teriam tido uma preferência grande para Bolsonaro, porque o Bolsonaro era entreguista, na questão do pré-sal, por exemplo, e o PT, eu sempre propaguei. No passado, o PT nunca teria sido a preferência dos Estados Unidos. Mas, devido à grande polarização que temos agora, o que ficou mais importante para o governo do Biden era o fato de Bolsonaro ser um aliado do Trump. Eles não queriam que o aliado do Trump fosse presidente por mais 4 vezes no país mais poderoso economicamente e diplomaticamente importante da América Latina. Então, foi justamente essa polarização entre direita e esquerda e o surgimento da extrema-direita que significou que os Estados Unidos não apoiou a tentativa de Bolsonaro ao golpe. E se os Estados Unidos não tivesse deixado claro, né, inclusive os Estados Unidos deixando claro para as Forças Armadas brasileiras que não aceitariam uma ruptura com a legalidade, quem sabe o que poderia ter acontecido? Talvez poderia ter havido um golpe. Então, eu acho que da mesma maneira, já que essa polarização está tão forte, a presença da Kamala como presidente dos Estados Unidos poderia ser vantajoso para a democracia brasileira, porque a gente sabe muito bem, né? Se o Trump for o candidato, for o presidente americano em 2026 e algum candidato de direita no Brasil, digamos, a Michelle Bolsonaro, né, por exemplo, dizer que a eleição foi roubada dela, o Trump vai apoiar, o Trump vai concordar. Né? Estão roubando dela igual que roubaram de mim em 2020. Né? Então, eu acho que se o Trump vencer, a direita no Brasil e também no resto da América Latina, Argentina, por exemplo, fica fortalecida. Agora, Kamala não vai ser nada melhor em relação a Cuba nem a Venezuela, mas pelo menos em aceitar uma esquerda social-democrata em vez de uma extrema-direita, o Partido Democrata continua sendo menos mal para a América Latina nesse sentido, ao meu ver. Agora, eu conheço pessoas na América Latina que dizem que, já que os Estados Unidos vai ser imperialista de qualquer jeito, melhor ter alguém incompetente como o Trump lá, que não sabe muito bem o que está fazendo. Pelo menos com Trump, os Estados Unidos tende a tomar esse posicionamento mais isolacionista na geopolítica. Com os democratas vai voltar ao mesmo, digamos, consenso, né, desde a Guerra Fria, dos Estados Unidos querendo projetar seu poder para o mundo inteiro. Então tem essa questão também, né? Eu entendo o ponto de vista que diz que um novo governo Trump poderia interferir menos na América Latina que um novo governo dos democratas. Então, eu sei que minha resposta meio que se contradizeu, mas tem esses 2 fatores para levar em conta, eu acho. Tá certo. Brian Pitts, olha, eu aqui no Brasil torço por Kamala, porque qualquer candidato que se oponha a Donald Trump, ele terá o meu voto, porque eu sou contra um projeto. A gente não pode esquecer que a extrema-direita tem um projeto global de poder, e contra ele sou Kamala desde pequenininha, viu, Brian? Obrigada por participar do Em Detalhes conosco. Muito obrigado a você. Olha, hoje tem webinário aqui no ICL. O fracasso neoliberal, os segredos do modelo que promete riqueza e distribui injustiça. Vai ser com o professor Luiz Carlos Bresser Pereira, um dos maiores nomes quando a gente fala em economia no Brasil. E é hoje. Nessa aula online e gratuita, o ex-ministro da Fazenda vai dissecar as políticas econômicas neoliberais que têm prejudicado e muito
o desenvolvimento do Brasil nas últimas décadas. Além disso, Bresser Pereira vai apresentar alternativas que podem sim levar o Brasil a um caminho mais justo e também sustentável. Então anote aí na sua agenda, a aula online é gratuita e acontece hoje às 8 horas da noite. Mas você precisa se inscrever, tá? Vá lá no nosso link icl.com.br. E é isso, o videocast em detalhes fica por aqui. Para você que nos acompanha pelo YouTube, agora é hora de ICL Mercado e Investimentos com Débora Maganha e André Campedelli. E às 6 horas da noite tem ICL Notícias, segunda edição. Obrigada pela sua companhia e a gente se vê. Tchau, tchau. Hoje chegou o grande dia, um dia histórico, para a gente ter uma aula com o professor Bresser Pereira, ele que aos 90 anos é um dos economistas vivos mais importantes do país. Chance única, hein? Às 8 horas da noite vai acontecer a aula. Se você está inscrito ou inscrita, 1 hora antes da aula vai chegar no e-mail que você usou para se inscrever o link para você assistir a aula. Se não está inscrito ou inscrita, aproveita que é gratuito e é uma chance histórica, uma aula que não tem replay. Clica no botão aqui embaixo, saiba mais e se inscreve para de noite a gente está tendo essa aula maravilhosa com esse professor que é uma referência. Um abraço e até mais tarde.